Também cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Quem está vivo aí, diga eu. Glória a Jesus. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, não é? Muito feliz em estar aqui cultuando a Deus nessa casa de oração. Gratidão a Deus por todos os irmãos, pela vida do pastor Eduardo, da missionária Giovana, de todos os pastores, obreiros, evangelistas, diáconos, missionários, servos do Senhor. Que Deus continue abençoando. Amém? Amados, abra comigo a palavra do Senhor, sem perda de tempo, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Palavra conhecida, que o Espírito Santo traz para a nossa meditação no dia de hoje. Atos 16, glória a Jesus. A partir do versículo de número 1. Atos 16, a partir do 1, quem achou, diga eu vou morar no céu. Se alguém não achou, diga eu vou morar também. Atos 16, diz assim: E chegou a Derbe e Lista, e eis que estava ali um certo discípulo, diga comigo, um certo discípulo, por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o pai era grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. E Paulo quis então que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos anciãos em Jerusalém. De sorte que a igreja era confirmada na fé e a cada dia crescia em número. Versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram até a Troade, e teve Paulo de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E você diz amém. Pode se assentar por gentileza, glorificando o nome do Senhor, ao qual nós tributamos toda a honra, glória, todo louvor e toda exaltação. Amados, essa palavra é uma palavra, como eu disse, conhecida, né? Nós lemos diversas vezes, ouvimos diversas vezes louvores, mensagens. Algumas pessoas entregam profecias baseadas nessa palavra. Envio missionário, quebra de cadeias, quebra de prisões. Mas o Espírito Santo de Deus incomodava o meu coração para que nós ministrássemos de uma maneira diferente sobre esse texto. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar que Paulo, o apóstolo Paulo, judeu de judeu, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, pela lei, ele era fariseu, pelo zelo, perseguidor. É assim que ele se apresenta em uma das igrejas gentílicas que ele funda em toda essa região, que era domínio do Império Romano. Esse homem agora, ele vai fazer essa viagem. Essa viagem é a segunda viagem missionária. Ele teve alguns problemas com seu primeiro parceiro de viagem, com Barnabé, e agora ele vai seguir com Silas, rumo a um endereço que o Senhor ainda não mostrou. Ele segue a missão, ele passa em Listra, em Derbe, ele vai observar os crentes que ele pregou acerca de Jesus, da sua primeira ministração. E dentre os crentes que ele pregou na sua primeira ministração, ele vai observar que dentre aquele grupo de obreiros, de servos, de crentes, havia uma pessoa que estava chamando a atenção de Deus.
mas uma pessoa que também estava chamando a atenção dele. O nome desse homem é Timóteo, ele é um jovem. Pelos olhos da alta patente religiosa, jovem demais para ter algum cargo eclesiástico dentro da igreja primitiva. Aos olhos dos religiosos que não se libertaram ainda dos princípios da lei, que ainda estavam sobre o crivo da lei, era muito improvável que um homem, mesmo que filho de judia, mas de pai grego, fosse servir para alguma coisa. Mas todavia eu louvo ao Senhor, porque não são os homens quem escolhem, mas é o Senhor. Eu louvo a Deus porque estamos hoje ministrando numa igreja revelada pelo Senhor, ministrada pelo Senhor, e é o Senhor quem tem cuidado de cada um de nós. Diz a Bíblia que Timóteo agora, ele vai seguir viagem junto com Paulo e junto com Silas. Mas quando nós lemos o texto, nós vamos entender que eles estavam cheios da semente, carregando a sã doutrina, ansiosos pela pregação do evangelho, mas Deus ainda não tinha dado a direção. Deus ainda não tinha dito a cidade, o endereço, o lugar. Então Paulo, por sua experiência de viagem, Paulo vai dizer assim: vamos pregar o evangelho na Ásia. Então todos se arrumam e vão para a Ásia. Só que o Espírito Santo, aleluia, não foi o diabo, não foi a armação, não foi impedimento, narassúria. Foi o Espírito Santo de Deus que disse: na Ásia não. Arabacalassúria. Você pode glorificar pelo não do Espírito Santo. Aleluia. O não do Espírito Santo é livramento. O não do Espírito Santo é proteção. Meu Deus do céu, quando ele diz que não, obedeça, porque no amanhã ele está, na cidade ele está, no Arabaia Sérgia. O Espírito Santo que não deixa. Aí ele pensa: pastor Eduardo, igreja do Senhor, então eu vou para a Ásia. A minha sede de pregar a palavra é tão grande que aonde ele me enviar eu vou para a Ásia. E diz o texto: e o Espírito de Jesus Cristo o impediu de ir até a África. Aleluia. Se fosse olhar para alguém religioso, irmãos, igreja do Senhor, eles iam dizer: esse povo está desorientado, esse povo está sem direção. Como é que Deus envia e não tem endereço? Como é que Deus manda e não revela o lugar? Mas eu estou pregando para crente nessa noite aqui, que Deus está abrindo o céu para falar comigo e contigo, para dizer: eu te revelarei a direção que tu tens me pedido, diz o Senhor. Paulo descansa. E quando chega a noite, ele tem uma visão. Porque Deus não vai deixar aquele que ama o reino desorientado. Ele tem uma visão, e nessa visão, um varão de traje macedônio aparece para ele à noite, acenando e dizendo: Paulo, passa Macedônia, Paulo, vem nos ajudar. Precisamos de ajuda, Paulo. E Paulo entendeu a missão. Mudança de rota. Nem é Ásia, nem é África. Nós vamos agora para a Europa. Tarassúria. Eu vou te explicar por que Europa. Isso aqui era o continente ainda, a divisão, o lugar da revelação, o endereço da missão. É a divisão entre o Oriente e o Ocidente, entre a Ásia e a Europa. É o endereço de Deus. Ele vai para aquele lugar e vai chegar numa cidade chamada Filipos. Só que tem uma peculiaridade. Essa região onde Paulo está é uma região que, embora seja Império Romano, houve uma influência helenista muito forte. Os gregos, por intermédio de um rapazinho de 25 anos de idade, chamado de Alexandre o Grande, conhecido assim pelos historiadores,
ele deixou uma marca muito forte do helenismo. Cultura helenista, igrejas helenistas, deuses helenistas. Então, todas as vezes que Paulo andava em todas essas igrejas que você vai conhecer, Corinto, Colossos, esse povo tudo tinha uma influência grande. Além dos deuses romanos e de César, ele também tinha uma influência dos deuses helenistas, da cultura grega. E tem outra peculiaridade, pastores, igreja do Senhor. Além de ser uma região forte na cultura helenista e o império ser o romano que está atuando, a cidade revelada foi escolhida por Alexandre para levar o nome do pai dele em homenagem ao pai dele. O pai do Alexandre se chamava Filipe. E aquela região era uma região que tinha um poder comercial muito forte. Então o que é que ele queria? Eu vou dar a essa cidade o nome do meu pai. E ficou assim conhecida. Só que escute, mesmo sendo domínio romano e cultura helenista, a Bíblia vai dizer que em todas essas visitações do apóstolo Paulo, em todos os endereços missionários que ele visitou, existia, escute, uma sinagoga para pregação da palavra. As sinagogas, você sabe, são os lugares utilizados pelos judeus como nós usamos a igreja. A sinagoga era utilizada nos Shabats para todo o público, onde eram pegos os rolos dos livros sagrados e lido ali os pergaminhos. Então Paulo, como Pedro, como João e todo o colegiado apostólico, utilizava das sinagogas para pregar. Só que pregar o quê? Cristo. Morto, mas ressuscitado. Ele começava a pegar o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Miqueias, os salmos, o livro de crônicas, e começava a dizer: aponta para quem? Aponta para Cristo, autor e consumador da minha e da tua fé. É Cristo o centro, é Cristo o descortinar. Então ele começa a usar. Só que tem um detalhe: Filipos não tem sinagoga, Filipos não tem lugar de oração, Filipos não tem ponto de pregação, Aline. Filipos não tem nenhum lugar para orar. Como é que eu sei disso? Pela leitura do capítulo todo. Você vai ver que Paulo está andando na cidade, porque assim, quando Deus envia você para um lugar, você não tem que ficar sentado em berço esplêndido, carregando uma credencial de missionário, tirando foto, tirando selfie, postando na rede social besteira. Não, você tem que conhecer o campo missionário. Você tem que conhecer os demônios territoriais que atuam naquela região. E Paulo fez isso. Começou a andar para lá e para cá. E ele observou, irmãos, que não tinha sinagoga. Onde é que ele vai pregar? Qual é o púlpito que ele vai utilizar? Eu estou falando de um homem enviado por Deus com uma palavra do céu. Não tinha púlpito. Não tinha porta aberta. A idolatria era tão grande que no meio das praças, Paulo começava a ver o povo filosofando. Os intelectuais, os homens que tinham um grande demônio que atuava ali, espírito de homossexualismo. Começaram a ver as sacerdotisas cultuais se prostituindo à deusa Artemis ou Diana. Nomes gregos e romanos, mas é o mesmo demônio. Ele começou a observar que no meio da praça, alguém armou uma tenda e fazia uma fila de pessoas, Aline, para ficar na porta daquela tenda. E lá dentro daquela tenda tinha uma menina, uma moça, não sei. Mas era uma mulher que tinha, diz as escrituras, um espírito de adivinhação. Nessa época existia escravatura branca, escravidão branca. Porque quando Roma invadia os lugares, ele pegava todo o povo e fazia de servo, de escravo. Mas os que tinham algum talento, alguma capacitação, alguma intelectualidade ou alguma formação, César autorizava que essas pessoas fossem utilizadas para serviço. Até os professores em Roma eram escravos, sabia? Então essa mulher era uma escrava de demônios e uma escrava
dos seus senhores. As pessoas pagavam os seus senhores, entravam na tenda dela e começavam a ouvir adivinhações, começavam a ouvir profecias. Só que as profecias não eram de Deus. Não era Deus quem estava revelando. Não era o Senhor quem estava instrumentalizando aquela mulher. Era o diabo. E as pessoas estavam usando o seu recurso financeiro, o seu dinheiro, para pagar aquela pessoa para ouvir coisa que Satanás estava falando. Paulo se incomoda com aquilo. E certo dia, ela sai da tenda e começa a gritar: esses homens são homens de Deus. Esses homens são homens de Deus. E eles estão aqui para pregar a salvação. Esses homens são homens de Deus. Chegaram em Filipos para pregar a salvação. Era verdade ou era mentira? Era verdade. Mas não era Deus quem estava falando. Era o diabo falando. Esses homens são homens de Deus. E estão aqui para pregar a salvação. Um dia parece que eu vejo o Espírito Santo incomodando Paulo e dizendo: Paulo, expulsa Paulo. Prega Paulo. Exorta Paulo. Admoesta Paulo. Para que eu te enviei para cá, Paulo? Tacaia, Súria. Para que eu te enchi? Para quê? Para você estar fazendo aliança com doutrina de demônios? Aramanara, Súria. Por que, Paulo, você não falou ainda? Porque não exortou ainda? Porque não pregou ainda? Porque alai remantoria, rabaia sérgia, o Espírito de Jesus Cristo está aqui na Assembleia de Deus de Filadélfia, em Genebra, na Suíça, para dizer para alguém nesse lugar: para com isso. Você não precisa massagear ego de ninguém, fazer aliança com quem eu não mandei. Sou eu contigo, sou eu na fala, sou eu na cura, sou eu na provisão, sou eu na revelação, sou eu. Ai, querebaia. Paulo podia passar tanta coisa e ele sabia. Eu não sei quantos dias ele passou, Anaildo, suportando. Mas teve uma hora que ele olhou para aquela jovem e disse: eu te mando. Aramanassúria. Levanta a mão, levanta a mão. Você já tem autoridade. A autoridade está contigo. A autoridade está com a igreja. Abre a boca, expulsa. Abre a boca, repreende. Abre a boca, rejeita. Oh, glória. Paulo não expulsou a menina. Ele expulsou o demônio que estava na menina. É diferente de algumas pessoas aí fora que elas querem expulsar a pessoa, não o demônio. Você já ouviu gente fazer assim, ó? Ih, cuidado com aquela. Tá cheia de demônio. Tá vendo aquele ali? Tá cheio de capeta. Aquele outro, espírito de mentira. Aramanarassúria. Hadevashai. Aquele outro ali, Remanassúria. E o Espírito Santo: Paulo, usa da autoridade que eu já te dei para você repreender, porque este lugar não é lugar de atuação de demônio, mas é lugar de presença de Deus, lugar de pregar o Evangelho. Oh, glória! Ele vira para aquela menina e diz: eu te mando, sai dela, em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que ela ficou imediatamente lúcida, sã. Só que tem um detalhe. Por causa dessa libertação, diz o texto sagrado que a cidade de Filipos era uma vila de cerca de 7.500 pessoas. Todos levaram Paulo e Silas à presença dos magistrados. Por quê? Porque os senhores dessa menina eram homens influentes na cidade. A libertação, olha aqui para mim, não era rentável. Libertar não dá ibope. Libertar, não. Tem que mundanizar. Tem que modernizar. Tem que ficar falando coisa que Deus não mandou. Tendo visão que Deus não mostrou. Tendo que ficar entregando profecia que Deus não disse nada.
Isso dá ibope. Falar 10 línguas estranhas. Dizer que viu uma bola de fogo descendo do céu. Paulo prega sã doutrina. Calabaraçuia. Prega. Levam ele para os magistrados. E como eu disse aqui, Paulo ele era de raiz judeu. Mas ele era romano de nascimento. Isso quer dizer muita coisa quando o texto diz isso. E para você entender isso, você tem que conhecer toda a história. Mas hoje não dá tempo de falar sobre isso. Porque é ceia do Senhor. Mas irmãos, só para resumir. Um cidadão romano, ele não poderia ter, primeiro, nenhum tipo de morte por crucifixão ou crucificação. Nenhum cidadão romano poderia ser chicoteado. E nenhum cidadão romano poderia ser condenado em última instância antes que ele próprio apelasse a César. Então esses homens magistrados em Filipos pegaram Paulo, Rita, levaram Paulo para a cadeia, e também não dá tempo de falar, mas colocaram ele no cárcere interior. Então colocaram ele lá, puseram as vestes e chicotearam ele com varas. Prenderam os pés. Prenderam as mãos, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer prender os pés e prender a mão. Prender os pés para não ter missão. Prender os pés para você não ir. Prender os pés para você não conseguir se mover. E prender as mãos. Por quê? Porque quando você não move as mãos, você não toca, você não abençoa, você não faz aquilo que Deus mandou. Você fica limitado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo isso aqui? Então chicotearam, bateram, deixaram desnudos e de repente colocaram ele no cárcere. Lá dentro do cárcere, irmãos, você conhece a Bíblia. Eles ficaram. Você sabe qual era a oposição dessa prisão? Era uma rocha. Inclusive quem já foi a Israel, se alguém já foi, sabe que é assim. Tem lá o lugar que Jesus foi e ficou preso. No caso de Jesus a prisão foi na rocha. Mas nesse caso de Paulo era numa madeira com buracos. Passavam os pés, colocavam as mãos e trancavam aquilo ali. Eu não sei quanto tempo eles ficaram nessa posição trancados. E enquanto isso está acontecendo, irmãos, a Bíblia vai dizer que um olha para o outro e diz assim: vamos orar? Vamos orar. Se tem alguém preso, vamos orar. Se tem alguém limitado, vamos orar. Se tem alguém aqui que está sendo injuriado, injustiçado, vamos orar. Arabai. Aí o outro do outro lado, vamos orar e vamos louvar. Vamos louvar a Adonai. Vamos engrandecer o nome dele. Ramanassúria. E eles começam a louvar. Eles começam a adorar. E de repente o texto vai dizer: e perto da meia-noite. E perto da meia-noite. Meia-noite é o horário da improvisão. Meia-noite é o horário do impossível. Meia-noite é o horário da dificuldade. Mas à meia-noite, quem está entendendo? Ouviu-se um estrondo, um barulho, um terremoto. Tarabai. E as cadeias de todos. Você pode dizer comigo bem bonito: de todos. Vai lá, de todos. Não, está muito fraco profetizando. Diga: de todos. Foram abertas. Ah, meu Deus do céu. Vai ser aberta para você e quem está perto de você. Vai ser aberta para você e quem mora com você. Vai ser aberta para você e quem convive com você. O Deus de Israel está quebrando cadeias hoje aqui. Aleluia. Deus é especialista em fazer o que você não pode. Aleluia. Todos os presos foram soltos, porque lá dentro do mesmo ambiente tinha crente, orando e adorando, orando e acreditando.
Você sabe que Filipos é como o Brasil, fica em cima de uma única placa tectônica. Quer dizer que era impossível ter terremoto. Por quê? Porque terremotos são choques de placas tectônicas. Como é que vai ter terremoto num lugar que não tem mais de uma placa? Você não entendeu ainda? Quem desceu naquele lugar, no endereço da oração, no endereço que recebeu adoração, foi o próprio Adonai. Treme terra, na presença do Deus de Israel. Treme terra, porque quando ele fala, o mortal se cala, a terra treme. Aleluia. Só que dentro dessa cadeia tinha uma pessoa, conhecida como o carcereiro. O carcereiro, ele era um cidadão romano obrigatoriamente. Escute isso aqui. O carcereiro, ele era um funcionário público de Roma. Só que o carcereiro era outro prisioneiro. Por quê? Quando você lê o capítulo todo, pastores, igreja do Senhor, você vai observar que o carcereiro morava na cadeia. Quem morava na cadeia junto com o carcereiro? Ele, a esposa e os filhos. E por que eu digo isso? Porque quando ele ouviu o terremoto, ele saiu da porta dele e ele viu que a porta da prisão estava aberta. Quando ele viu a porta da prisão aberta, ele disse: vou me matar, porque todos fugiram. Era sentença para um soldado que perdia um preso segundo a lei romana. Se o preso fosse solto na mão dele, ele seria morto. Era sentença. Então ele pega a espada e ele vai se matar. Mas quando ele vai se matar, Paulo, ainda lá dentro do cárcere inferior. Esse cárcere inferior, irmãos, eram 12 portas. Quantas portas? A largura de uma parede para outra era a largura de um homem de braço aberto. Não tinha energia elétrica. Como é que Paulo lá dentro, pastor Naildo, saberia que do lado de fora, na porta da carceragem, ia se matar o homem? Ele sabia. Porque aquele que anda no Espírito, aleluia, o próprio Deus revelou para ele, Ariel, e disse: ali tem alguém, e eu tenho obra com aquela casa, ali tem alguém, eu tenho obra com esse carcereiro aí. Paulo lá de dentro grita: não faças tal coisa. Aí o carcereiro: alguém me dá uma tocha? Pega uma tocha, vai lá dentro, tira eles para fora, se ajoelha diante deles e diz: senhores, que devo eu fazer para ser salvo? Ele sabia que a sentença daqueles dois era pregar salvação. Tem alguém que quer parar você, prender você, excluir você, porque você carrega a palavra de salvação, porque você carrega a palavra de libertação. Mas tem alguém lá dentro, enviado por Deus, dizendo para mim e para você nessa noite: não faças tal coisa. Que devo eu fazer? Para um povo perdido, cego, sem direção, escute. Para um povo desacreditado, um povo ferido. Irmãos, nós estamos numa cidade. Faz 15 anos que a gente vem pregar o evangelho aqui. Essa cidade tem gente trancada dentro dos apartamentos, das casas, com opressão, com depressão, com espírito de morte. Pessoas que não acreditam em igreja, porque a igreja feriu elas. Pessoas que não acreditam mais no evangelho por causa do falso testemunho de alguns. Por causa de que muitos lá fora, não é o caso desse lugar, têm feito da igreja empresa. Qual é a sua missão? Para que você tem algum cargo eclesiástico? Por que eu estou aqui? Eu lá me importo se vão me chamar de pastora, de missionária, de irmã. Quero nem saber de título, quero saber de essência. Eu digo: Jesus, me dá alma, Senhor. Eu quero alma, Jesus. Apresenta pra gente, leva lá.
A gente não fala francês, mas a gente desenrola alguma coisa. Qual é a tua missão? Assembleia de Deus, Filadélfia, em Genebra. Ramanaia Súria. E eu vou dizer, porque o Espírito brada no meu coração. Deus levantou o Senhor, pastor, e a sua casa, e esse ministério, para fazer a diferença. Decamandaia Súria. Deus, Ele diz ao meu coração que Ele se garante contigo. Na camandara saio. Teremandaia sobe camanderébia. É simples. Guarda a palavra e não nega o nome. Prega a palavra e não nega o nome. Não faz aliança com os empresários dessa cidade, diz o Senhor. Andarabachai. Eu vou te ensinar. Se ensinar o quê? Se é Cristo teu instrutor, se é Cristo teu professor. Eremanassúria. Decominarasaio. A minha aliança e a tua é com Jeová, é com Yeshua, é Ele quem manda. O manual está aqui na palavra. Prega a dentro de tempo, a fora de tempo. Eremiaço. Sabe o que é que incomodava? E eu prego, Jesus, porque o Senhor manda. Sabe o que é que incomodava? E ainda incomoda. Quando ouviram dizer quem é esse homem? Que igreja é essa? É em Onê. Pode ir lá, que você entra na porta, já começa a sentir a presença de Deus. Aramanarassúria. Aí Satanás tem que querer entrar para colocar e plantar o joio no meio do trigo, para entristecer o coração do anjo da igreja, para poder... Mas eu venho com essa palavra de Deus sobre a minha vida e a autoridade do Espírito Santo para dizer que a receita, o endereço, tu já conhece, diz o Senhor. Arabacalabai. Senhores, o que devo eu fazer para ser salvo? É a palavra. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Você pode levantar a mão e dizer: crê no Senhor Jesus. Creia, creia. Em quê? Em amuleto, em envelopinho com 100 francos que vai comprar tua fé, envelopinho com 1000 francos que vai pagar tua bênção. Não, não, isso aí não é de Deus. É crer no Senhor Jesus. Vai ser salvo tu e a tua casa, tu e a tua parentela, tu e os teus, e você vai ser bendito do Senhor. Arabacalabai. E eu vou encerrar aqui. Se fosse um culto como hoje, e a gente chamasse essas 3 pessoas que estão aqui em Atos 16. 3, porque a primeira é Lídia. Foi a primeira pessoa que Paulo encontrou, vendedora de púrpura. Vendedora de quê? Você sabe o que é púrpura? Púrpura aqui era um tecido. Tecido. Só que olha aqui, 2 minutos eu estou encerrando, olha aqui. Ela era Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Por que o Espírito Santo está dizendo isso dela? Sabe por quê? Paulo nasceu em Tarso. A cidade de Tarso, na Cilícia, era a cidade onde se fabricavam tecidos de púrpura. Paulo estava com desejo no coração de ir pregar o evangelho na Ásia, e Deus não deixou. Então ele está agora em Filipos, com uma mulher que é empresária, que ele entende muito bem do material que ela trabalha, que ela é asiática, mas está ali em Filipos. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Ele queria tanto pregar na Ásia, Deus colocou uma asiática na mão dele, para que por intermédio dela, o evangelho fosse passado lá para a Ásia. Oh glória, aleluia. Ela constrangeu Paulo, depois de ouvir a pregação. Não tinha lugar para orar. Não tinha. Aí o que é que Paulo disse? Vamos sair da cidade. Catou Silas e Timóteo. E diz o texto que eles foram para o lado de fora. Na beira de um rio tinha um grupo de mulheres lavando roupa. Uma cantava, a outra também. Aí eu entendi, eu deixei Lídia por último justamente por isso. Eu entendi porque é que Deus mandou Paulo para lá. É como se Deus estivesse dizendo: Paulo, lá em Filipos tem quem ore,
e tem quem adore, mas não tem ninguém que pregue. Aleluia. Tem quem ore e tem quem adore. Eu vou enviar você com a minha palavra para você pregar. Prega. Andarabaxai. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Prega a palavra. E se elas três estivessem aqui e você perguntasse hoje: irmã Lídia, como foi a sua conversão? Ela ia dizer: a minha conversão foi assim, eu ouvi a palavra. Aleluia. E se você ouvisse a pitonisa, que era a adivinha lá, que Paulo expulsou o demônio, como foi sua conversão? Ela diria: eu era endemoniada, escrava, e fui liberta. E se você chamar o carcereiro e perguntar como foi a sua conversão, ele vai dizer: eu adorava a César, a Júpiter, eu era funcionário romano, mas houve um terremoto na minha história. Aleluia, você está entendendo? Eu quero encerrar minha ministração nessa noite dizendo para alguém que entrou nesta casa de oração, que tem dito: Deus, até quando vai ser assim com meus filhos? Até quando vai ser assim com o marido, com a esposa? Até quando vai ser assim com meus pais? Irmão, eu não sei como, até quando, mas uma coisa eu sei: Deus tem a maneira certa de encontrar com cada um, de chamar a atenção de cada um, de palestrar com cada um. Mas vai ter salvação. Levanta a mão bem alto assim para o céu e diga assim comigo: hoje. Diga mais forte, com fé, diga: hoje eu determino que o Senhor Jesus Cristo alcançará da maneira dele todos aqueles que estão abaixo dos meus joelhos. E quem concorda diz amém. Dê uma linda salva de palmas, porque ele é digno.